E já iniciando então as notícias internacionais, começando por um dado que saiu hoje pela manhã, né? PIB lá na zona do euro. O PIB da zona do euro ele apresentou um crescimento de 0,3%. E esse dado ele veio acima da expectativa do mercado. O mercado esperava um crescimento de 0,2%, veio um crescimento de 0,3%. Esse cenário de crescimento na zona do euro, ele é muito importante, porque quando nós observamos o final do ano passado, o final de 2023, o terceiro trimestre, o quarto trimestre, eles foram marcados por contração no PIB na zona do euro. Então é quando a economia ela entra naquele cenário de recessão técnica. Então esse movimento de alta, ele é muito importante para talvez dar fim ali àquele cenário mais desafiador e mais difícil para a Europa. Porém, quando a gente olha o dado de uma forma um pouco mais minuciosa, olha país a país, a gente vê que não foi todo mundo que conseguiu operar nesse movimento de alta tão importante. Alguns países como Hungria, enfim, alguns países acabaram operando nesse movimento de contração quando a gente olha para o PIB, mas o que mais chamou a minha atenção foi a contração na Alemanha. O PIB da Alemanha apresentou uma contração de 0,1%. Mas isso não surpreendeu o mercado, tanto que a zona do euro agora, as ações, os índices, eles operam no movimento de alta. Enfim, é um cenário para se observar, mas de certa forma é um alívio olhar a zona do euro operar nesse movimento de alta. Agora falando um pouco sobre lucros globais, eles são bons o suficiente para serem decepcionantes. Falando um pouco de temporada de resultado, né, pessoal? Olhando a Europa e Estados Unidos, cerca aí de 40% das empresas já divulgaram seus resultados e esses resultados têm sido resultados mais mistos, tá? Isso porque algumas empresas, principalmente de tecnologia, têm divulgado os resultados em linha, só que as expectativas de mercado eram bem altas, né? Então eles ficaram, o mercado ficou mal acostumado. Mesmo essas empresas estando divulgando os resultados em linha, o mercado não tem recebido de maneira tão positiva e principalmente as empresas elas têm piorado seu guidance, né, a sua previsão de crescimento para 2024 por dois fatores. Primeiro, o fator de juros altos por mais tempo, isso acaba pressionando a economia como um todo, mas também China. China tem sido um problema não só para o governo chinês, mas a falta de apetite do consumidor chinês também acaba sendo replicado aí para essas empresas, né, e mostra o quão dependente é a demanda global por parte aí dos consumidores chineses. Ainda falando de mercados internacionais, falando um pouquinho do Banco Central japonês, começa hoje a reunião. É verdade. Inicia a reunião de política monetária do Japão. A expectativa é que eles caminhem para um cenário de crescimento, aumento de juros. Só que aí, na contramão disso, a gente vem para uma possibilidade de corte na compra de títulos do governo japonês. E qual que é o ponto do mercado? Quando eles olham para um cenário inflacionário, a inflação geral, a inflação principal do Japão, ela está acima do que eles tinham previsto, acima da meta. A meta era 2%, a inflação está em 2,8%, então abre espaço para esse cenário de juros em patamares um pouco mais altos. Agora, quando a gente fala sobre a redução na compra dos títulos do governo, a gente está falando de um combate, digamos assim, a um aumento dos rendimentos de uma maneira não desejada. O que nós temos observado os dirigentes do Banco Central japonês falando é que eles não querem provocar um aumento, digamos, indesejado, eles desejam que o próprio mercado se organize, né, aquele movimento natural em relação a rendimento, em relação à demanda. Eu acredito que isso pode trazer impacto no mercado de um modo geral. A gente sabe como os players internacionais, eles dependem dos juros japoneses para poder fazer os trades, digamos assim, né? Trading, né? Exatamente. E isso é importante para que as alocações, que acontecem no mundo inteiro, elas continuem também nesse cenário do Japão. Vamos acompanhar, a decisão ela começa, como a notícia ela vem, a partir de hoje e vale a pena ficar bem atento. Agora comentando um pouco sobre o dólar, gente. O dólar ele dispara 16% em 2024. Que o dólar está alto, isso não é novidade para ninguém, né? Mas essa notícia traz uma comparação em relação às transações em dólar comparado com o mesmo semestre de 2023. E isso teve uma queda de 34%. Por quê, pessoal? Se a gente olhar, basicamente no ano de 2023, o dólar operou na maior parte do tempo abaixo dos R$5. Então isso acaba pressionando, né? Tinha assim um incentivo, vamos dizer assim, ao turismo, até mesmo as passagens aéreas, coisa que hoje nós não temos no atual cenário. E um outro ponto, é claro, né? A perda
perda de confiança que o Brasil acabou tendo aí devido principalmente a assuntos internos, a pauta aí fiscal que sempre a gente vem falando aqui no Morning Call. Isso acabou fazendo com que as curvas de juros se abrissem, né, aumentassem aí, e isso acabou também pressionando o dólar bem mais alto aí pro nosso bolso. E aí agora falando de Ibovespa ontem que fechou em queda, mas Petrobras na hora que eu vi estava caindo aí por volta de 2%. A Petrobras ela caiu mais de 2% no pregão de ontem, a Petro 3 caiu, se não me engano, 2,5% e a 4, 2,06%, se não me engano, mas enfim, as duas com queda de mais do que 2%, foi a maior contribuição para a puxada de queda do Ibovespa. A gente sabe que Petro 4, Petro 3 hoje, muitas das vezes ela faz mais peso para o Ibovespa até que a própria Vale, que é o principal peso. Esse movimento de queda do petróleo ontem eu vi muita gente justificando por alguns cenários corporativos. A Petrobras, ela anunciou ali o desejo de recompra de uma refinaria que fica localizada na Bahia. E aí, qual que é o temor do investidor? Se a Petrobras ela passa a fazer investimentos físicos, digamos assim, talvez ela pode reduzir na distribuição de dividendos. Mas ainda é um cenário muito embrionário, o mercado está começando a falar disso ainda. Na minha percepção, o movimento de queda de Petrobras ele foi puxado principalmente pela queda do petróleo. E aí, qual que é o principal medo do mercado? Uma redução, uma contração na demanda chinesa. Foi o que a Gabi comentou. A China, ela tem uma influência muito importante de um cenário global. Então, se eu observo uma contração, seja no consumo ou seja na expectativa de demanda por commodity, isso vai refletir na movimentação no restante do mundo. Então, eu acho que o principal motivo foi a queda do petróleo, mas a gente tem ali um tempero brasileiro, digamos assim, para contribuir para esse movimento de queda que aconteceu ontem. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.